Como eu disse, então, nós vamos estudar a viabilidade de investimento em energia solar e, ao final dessa planilha, eu vou pedir uma planilha sobre a viabilidade de se comprar ou alugar um automóvel, ou até, por que não, uma casa ou um apartamento. A área que eu vou cobrir dessas placas vai ser só um lado da casa, vão ser 40 metros quadrados, poderia ser mais, depende do tamanho da casa, né? Depois é uma planilha, a gente muda conforme o nosso desejo. Tudo que está em amarelo aqui são entradas de dados, aqui é a área da placa, né? Aqui ao lado aparece a fórmula. Eu usei essa funçãozinha bem legal, ó. Se não disponível, né? Coloque a fórmula, senão não coloque nada. Então aqui, por exemplo, eu tenho a mesma fórmula, mas como a fórmula não está disponível, então não coloca nada. Aqui é mesmo, aqui não foi colocado, mas aqui já foi colocado. Eu posso colocar para cá também a mesma fórmula que não vai aparecer nada. Até deveria ter colocado. Então a potência de pico, né, isso eu pesquisei, né, é quando o sol, no meio-dia, né? Quando o sol está máximo na placa. E a gente está considerando que a placa não gera sempre na potência de pico, ela está gerando, em média, quando tem sol, 170. Até vamos ver quanto que é esse percentual, né? Isso também eu pesquisei. Então ela gera, em média, 70% da sua capacidade de geração. Bom, esses são os dados das placas, tá? Agora vamos aos dados totais, ou seja, das 24 placas. Bom, a potência de pico que você vai comprar, não a que você vai gerar, mas você compra pela potência de pico, né? É o número de placas vezes a potência de pico de cada placa. Claro que você vai gerar bem menos do que isso, né? Você vai gerar mais ou menos uns 70%, né? Você vai multiplicar pela potência que você está estimando, aquele 70% aqui. Então, você compra quase 6 para gerar 4 quilowatts. Enquanto tem sol, à noite não gera nada. Horas de sol por dia, nós estamos estimando 6. Note que esse é um dado em amarelo, que nós colocamos aqui também. Então, a energia gerada por dia é potência vezes tempo. Potência vezes tempo. Tá? Então, eu gero 24, não é joule, hein? Mas eu poderia converter para joule facilmente, aqui é 24 mil watts vezes hora. Se eu fizesse watts vezes segundo, eu teria joule. Até uma boa pergunta, quanto que dá isso aqui em joule? Tá? Então, quilowatt-hora, né? 24 kWh, 24 mil watts-hora. Se você faz 60 vezes 60, aí você vai ter em joules, né? Porque vai ficar watts vezes segundo. Dias com geração, eu estou considerando aqui que eu tenho dos 30, apenas 20 dias gerando, porque 10 vai chover, vai ficar nublado, né? Então só são 20, né? É um dado de entrada. E a energia gerada agora é aquela energia gerada por dia vezes os dias de sol, né? Apenas 20. Então eu gerei, né, em um mês, nem 500 kWh. Tá? Se isso é muito ou se isso é pouco, a gente vai ver, mas nem 500 kWh. Comecei com os dados de cada placa, depois eu fui multiplicando, né, não por 30, mas sim por 26 horas por dia e pelo número de placas. Cheguei nessa energia gerada por mês. Daí eu pego a minha fatura na minha indústria ou na minha casa, e aí eu vejo o quanto que eu estou gastando. Se você for ver, lá na fatura tem um preço mais baratinho e o mais caro. Tá? Até determinados quilowatts-hora, 150 quilowatts-hora, a gente paga menos. Tudo que se consome mais dos 150, se paga uma tarifa maior, né? Se até os 150 você paga 58 centavos,
acima dos 150 você paga quase 70, né? Isso, de certa forma, é um incentivo que se economize. Então, você vai multiplicar 150, porque se a tua fatura de energia, por exemplo, aqui, ó, ela foi de 750, os primeiros 150 você paga 58 e os demais você vai pagar 69. Qual que vai ser o que você, enfim, vai pagar em reais, né? Olha aqui, ó, os 150 que você consumiu, você vai pagar 58. Depois, normalmente toda casa excede isso, né? Você vai pagar o excedente, né? Ou seja, os 600, né? Pode ver que é 750 menos 150, né? Vezes a fatura um pouco mais cara, e o que você vai pagar vai ser a soma de uma fatura barata, essencial para você viver, mais aquela que você está pagando sobre o conforto. É mais ou menos essa a ideia, né? Existe uma fatura mais barata sobre o essencial e uma fatura daí porque você tem ar-condicionado, você tem televisor, tal, enfim, você paga um pouco mais por isso. Claro que a energia não sabe se você está alimentando a TV ou está alimentando qualquer coisa mais essencial dentro da tua casa, né? Mas é assim que se divide o preço. A ideia é que você economize no conforto e não no essencial. Bom, agora nós sabemos o total faturado. Isso aqui é quanto que você gasta. Até seria legal deixar em vermelho, né? Total quanto que você gasta. Você sabe o quanto que você gera, né? Aqui em cima, ó, energia gerada no mês, 489. Você sabe quanto que você consome, que é esse aqui, os 750 quilowatts, não importa se é o conforto, se é o básico, né? E se você descontar os dois, né? Se você fizer um menos o outro, você vai ter a tua energia líquida consumida se você tivesse geração. Então vamos agora fazer um antes e um depois para ver se vale a pena. Bom, você pagava antes 501, olha aqui, ó. A tua nova fatura de energia, porque você vai gastar só 260, né? Vai ser 150 vezes 58 mais 260 menos 150 vezes 0,69. Você vai pagar, então, você vai pagar de nova energia 163. É só que essa formulinha do C aqui, ela é bastante tranquila, tá? Ela funciona no seguinte sentido: se esse 260 for maior do que 150, então a tua conta vai ser 150 vezes esse, mais 260 menos 150 vezes esse. E se ela for menor do que 150, é só aquele valor vezes 58. É tranquilo, não tem mistério. A questão só do preço da energia excedida, você passou de 150. Veja que mesmo com placas solares, você passou dos 150. Ela gerou só uma parte, ela não gerou toda a tua energia, né? Bom, a tua fatura velha de energia era de 501, a nova fatura vai ser 163 e você vai economizar 337. Você abateu daquela energia que você pagava mais caro, ainda bem, isso vai melhorar a viabilidade. Obviamente que se você colocar mais placas, você vai cada vez pagar menos. Daí eu fui ver o preço do produto, isso eu achei na internet mesmo, né? Fui em Mercado Livre, essas coisas. Imaginei aqui uma mão de obra de instalação, essa eu imaginei mesmo, coloquei uns 5 mil, acho que esse custa uns 25, 5 mil de mão de obra. Alguns custos inesperados que sempre aparecem, aqui não são nem grandes, coloquei de R$500. E o investimento total que você vai ter que fazer. Para instalar essas placas, eu vou ter que, se eu fosse pagar à vista, eu teria que tirar do bolso R$30 mil.
Veja que você vai pagar 30 mil, mas só vai economizar R$300 por mês. Às vezes não é negócio, é isso que a gente quer ver, se é negócio. Você não vai instalar placa só para dizer que instalou placa, né, e você nem sabe se isso é tão ecologicamente correto assim. Tá? A gente teria que fazer uma pesquisa sobre a fabricação das placas, sobre o destino das placas e tudo mais. Bom, vamos supor que você não tenha, né, 30 mil em mãos. Então, você só tem esse valor aqui, 4.141,08. Tá? 4 mil, enfim, você tem em mãos, que é mais ou menos 14% de investimento total. Aí você pensa, às vezes vale a pena financiar, né? Então, eu vou financiar, tá? Vou financiar o que falta para chegar nos 30 mil. Nos 30 mil, né? É só fazer uma continha de menos. E daí, como é que você vai saber o quanto de juro você vai pagar? Você vai usar essa fórmula. Pagamento, juro acumulado. Pagamento, juro acumulado. Tá? E daí, que argumentos tem? Ó? Tem a taxa de juro. Primeiro, tem a taxa de juro aqui. Depois tem o número de períodos. Né? Aparece aqui embaixo, ó. Valor presente, que é o que você quer financiar, né? Que é esse valor aqui, ó. O final do período. Né? Veja que eu vou financiar em 10 anos. Né? O final do período é essa célula aqui. Eu coloco vezes 12 porque eu quero em meses, tá? Eu quero o valor da taxa de juros em meses. E aqui eu peguei a taxa de juros. Pode ver que ela está como célula G14, que é essa aqui, ó. Ela está dividida por 12 porque eu quero em meses. Essa é a taxa de juros anual. Uma taxa bem boazinha, 6% ao ano. Tá? Isso só em alguns empréstimos especiais a gente consegue no nosso país. Provavelmente um incentivo para que se instale placas ou algum empréstimo para produtor rural. Tá? Com certeza não é empréstimo pessoal, que seria 6%, está mais para 6% ao mês do que ao ano. Tá? Depois a gente pode colocar o valor que bem quiser, e daí vocês vão colocar esse valor que vocês bem quiserem para um automóvel, para uma casa. Por exemplo, para casa, talvez você consiga, não digo 6%, mas 10% ao ano, você consegue para financiamento habitacional, porque é uma coisa incentivada, né? Enfim, imagine, senão seria inviável fazer o financiamento para uma casa, né? Então, esta fórmula, ela me retorna só o quanto eu vou pagar de juro, né? Vejam, ela já está aqui do ladinho, né? O quanto eu vou pagar de juro. Quando eu dou F2 e clico, apertei F1, não F2, F2, e clico aqui dentro, ele até me dá uma dica do que é cada elemento, tá? Então fica fácil de ver. Eu vou pagar, tá negativo, porque tá saindo do meu bolso, né? Eu vou pagar quase 9 mil só de juro nesses 10 anos de financiamento. É juro, né? Eu vou emprestar 26 e vou pagar 9 de juro. Bom, aqui embaixo eu coloquei a taxa de juros, 6% ao ano, o prazo do empréstimo, 10 anos. E quanto que eu vou pagar por mês desse meu empréstimo? Talvez seja algo, não que é o que mais interessa, mas em uma análise imediata, sim, é o que mais interessa. Daí eu vou escrever aqui pagamento. Primeiro eu coloco a taxa de juro, que é esse 6 dividido por 12, depois o número de períodos, que são 10 anos vezes 12, né, por conta dos meses, porque o meu pagamento vai ser mensal, não vai ser anual. O valor presente, que são esses 26 mil, que é o que eu vou emprestar. O valor futuro é zero, é o quanto eu vou ficar devendo. Tá? Eu não quero dever nada.
Aí o último argumento aqui é opcional, deixa zero mesmo. Ou então vou pagar 292 por mês. Agora veja aqui que eu tenho, quanto que eu vou economizar por mês? 337. Então parece que todo mês ainda eu vou ter um lucrinho, né? Por enquanto isso está legal. Vou pagar 292 por mês, né? A fatura antes da instalação era 501. Após a instalação 163, economizei 337,82. Né? Eu posso considerar isso como uma receita mensal que eu estou tendo. Eu tenho que considerar mais algumas coisas aqui. Manutenção e reparos. Né? Eu considerei 1% das minhas receitas. Talvez esse não devesse nem ser percentual à receita, e sim percentual ao valor das placas. Seria mais inteligente, né? Mas aí vocês vão adaptando a planilha. Impostos e taxas eu estou considerando zero, como se houvesse algum tipo de incentivo. Né? Claro, se for um automóvel aqui, você vai ter que colocar um impostinho anual, o IPVA do automóvel, se o automóvel for seu. Se for alugado, não. Se for alugado, você só paga o aluguel, não paga seguro. Né? Então, essas coisas aí que nós vamos ter que levar em consideração quando desenvolvermos a planilha do automóvel. Tá? Hoje em dia está muito na moda, vale a pena alugar e não comprar. Não sei, tem que fazer a conta. Seguro, aqui eu deveria ter feito um seguro dessas placas solares, não coloquei nada. E outras despesas, talvez esse deixasse zero ou colocasse alguma coisinha, despesas totais 3,38. Agora vamos lá, pagamento de juros, a gente já fez isso aqui. Mensal, né? É só dividir por 12, né? É só dividir por, né? Você tem o pagamento de juro anual, né? E agora você vai ter que ter o pagamento de juro mensal. Você vai pagar R$ 72,98 por mês, tá? Aquele pagamento de juro aqui, ele não é anual, esse aqui é o pagamento de juro total. Então, eu tenho que dividir ele pelo total de meses, que são 10 vezes 12, tá? É o que eu fiz aqui, ó. Dividido por 10 vezes 12, o G15 é 10. O G15 é 10, ó. 15, G. Pagamento de capital mensal. Aí você só coloca uma fórmula, né? Ao invés de pagamento de juro, você coloca pagamento de capital. Né? Porque você está amortizando a tua dívida, né? Sempre tem que ser maior do que zero, né? Ou você sempre tem que estar pagando. Está negativo ali porque está saindo do teu bolso. Mas você sempre tem que estar pagando o capital também, senão você só paga juros e não amortiza nunca a tua dívida. E o pagamento de empréstimo total é a soma desses dois, né? A amortização mais o juro. Você vai pagar esse 292. O que você está economizando é 337 com as placas, né? Daí, finalmente, você tem as tuas despesas, que é o pagamento mensal, mais aquelas manutençõezinhas que você tem que fazer e tal, né? E, por fim, o fluxo de caixa, que é o que você economiza menos o que você está pagando. Pô, que maravilha, né? Então, aqui você colocou as placas, né? Você teve um gasto, obviamente, você colocou as placas e você está economizando R$ 41 por mês. Bom, isso considerando um empréstimo de 10 anos. Se você acreditar no que os fabricantes dizem, que é que a placa tem garantia de 15 anos, isso ainda é um bom negócio. Porque passados os 10 anos, né, aqui vamos dizer, nos 10 anos você só vai empatar. Mas depois de passados os 10 anos, você vai começar a ter uma receita de 337 por mês. Né? Pode ser considerado, depende do ponto de vista, um bom negócio também. Porque você desembolsou só 4 mil? Não, foi um bom negócio sim. Aí eu considero que foi um bom negócio. Tá, sim. Mas essa taxa de juro de 6% ao ano, ela é muito boazinha.
Tá? O que eu diria aqui? Vamos supor que você... Esse vermelhinho, eu vou tirar ele daqui, ó. Tirar ele daqui, esse aqui não serve para nada. Eu vou salvar isso aqui na área de trabalho. Imagine que você quisesse um fluxo de caixa, né, de R$100 aqui. Você quer receber R$100 por mês. Só que daí você vai ter que alterar alguma coisa, né? Talvez você tenha que alterar a tua entrada. Você vai ter que dever menos para o banco, então você vai ter que aumentar a tua entrada. Ou vamos supor que você mude isso aqui para 15 anos. Vamos ver se muda alguma coisa. Você vai pagar mais juros, certamente. Ó, 15 anos, de 8 já pagou 13, mas o teu fluxo de caixa já passou para 112 por mês. Uma forma de você fazer isso no Excel é você vir aqui em dados, teste de hipóteses, atingir meta, para valor R$100 por mês, alternando o tempo de financiamento. Aí, por um lado, você paga mais juros, mas por outro, você já começa ganhando mais dinheiro. Só que vai pagar durante 15 anos e não 10, né? Isso é 50% a mais de tempo. Então, aqui, ó, você vai ter que pagar durante 14 anos, né? Para ter R$100 por mês de entrada. Eu até faria o seguinte, para não tirar do bolso, eu ia querer deixar 0 ali, né? Claro que aqui é uma fórmula, eu não posso simplesmente digitar 0. Eu tenho que atingir a meta para valor 0 e eu vou alternar o tempo, né? Se eu não tirar nada do bolso, mas também não entrar nada, em quanto tempo vai se pagar? Então, agora eu deixei 0, né? E as minhas placas, elas vão se pagar em 8 anos. A partir dali, é só entrada de dinheiro, né? Se essas placas, de fato, durarem o que elas se propõem a durar, que são 15 anos. Muito bem, o que eu vou pedir para vocês agora me fazerem ainda hoje, ou até aula que não, até aula que vem, né? Mas hoje já os incentivo a fazerem, é uma planilha de financiamento. Você vai comprar um automóvel ou vai alugar um automóvel? O que é mais vantagem? Tá? Vocês vão escolher o preço do automóvel, vocês vão imaginar o preço de um aluguel, por favor, não fiquem imaginando valores também que não existem, né? Em últimos casos, vocês podem ligar também para uma locadora e pedir o preço do automóvel, né? Mas dificilmente o aluguel do automóvel vai ser menos do que, muito menos do que 2.000 por mês. Tá? Então, mas também o carro que vocês vão comprar, ele vai ter que ter seguro, tá? Multa e gasolina não precisa considerar para nenhum dos dois, que vai ser a mesma, tá? Mas você vai ter que trocar pneu, você vai ter que pagar as revisões, vai ter que pagar imposto, tá? Então vocês vão ter que ir atrás de qual que é o percentual do IPVA, mas não é nada tão nada que não se ache na internet, tá? João Pedro e Michê, ficou claro o que eu passei aqui nessa planilha do Excel? Eu vou disponibilizar ela para vocês também, tá bom? Então tá bom. Meus amigos, a aula de hoje é só isso. Eu vou colocar lá no Moodle agora essa planilha.
tá? E eu vou lá fazer uma tarefinha pedindo exatamente isso. A viabilidade de se alugar ou não um automóvel. Isso tem bastante no YouTube também. Procure no YouTube que tem gente falando que vale a pena e gente falando que não vale a pena. Eu quero que vocês cheguem nas suas conclusões. Um abração aí e até logo. Tchau, tchau.